Gravando agora. Então, como nós estamos dizendo, fizemos a correção, né, para os colegas que vão assistir a gravação depois, a gravação bem lembrada aí pela Sul, só mencionando a correção para os colegas que vão assistir posteriormente, correção do primeiro é letra A, correção do segundo, letra C. Introduzindo o neoliberalismo, nós dissemos que na Idade Moderna perdurou uma política econômica chamada de mercantilismo, em que o mercado era controlado pelo governo, no caso, pelos reinos. No mercantilismo havia um pacto colonial, onde as colônias só podiam comprar e vender de suas metrópoles. Aí, lá no século XVIII, vai mencionar na segunda linha, um camarada chamado Adam Smith, ele vai criar essa ideia de liberalismo. Ou seja, ele disse que o governo, ou melhor dizendo, a economia não precisava ser controlada pelo governo, porque a economia, o mercado, ele existe leis próprias que regem-se, que funcionam a si mesmo. Uma dessas leis de que o mercado, a economia, funciona por si mesmo é, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Quem é que deve dizer o preço de uma mercadoria? É o governo? Não. Por quê? A lei da oferta e de procura determina o preço do produto. Se há muito produto sobrando no mercado, o preço cai. Se o produto está em falta, naturalmente o preço encarece. Nós tivemos aí o exemplo, dias recentes, especificamente com o produto do arroz. Então, esse Adam Smith, ele cria essa teoria do liberalismo lá no século XVIII, ano 1700, em que vai combater o controle do governo sobre a economia. Não precisa o governo se intrometer no mercado, não precisa o governo se intrometer na economia, porque a economia tem as suas próprias leis. Essa economia livre, liberada do controle do governo, foi chamada de liberalismo. Só que nós tivemos alguns problemas que os parágrafos anteriores vão citar. E também aqui vai ser retomado isso. Esse mercado livre, sem o controle do governo, ele termina em uma determinada fase quebrando, como aconteceu com a economia lá dos Estados Unidos, a gente já estudou a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Então, esse exemplo deixa para a história o sinal de que se o mercado ele funciona livremente, vai acontecer exploração, as fábricas vão falir, né? A economia vai chegar um tempo que vai produzir tanto que não vai haver mais compra, não vai haver mais consumo, quebra o mercado. Então é preciso que exista um controle mínimo do governo, se não total, como era na Idade Moderna com o mercantilismo, que haja pelo menos um controle mínimo. E aí, no segundo parágrafo, ele vai falar desse controle mínimo, promover o desenvolvimento econômico de seus países e evitar novas crises. Aí vem a guerra, acontece a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial temos a Guerra Fria, vai haver, depois da Guerra Fria, uma retomada dos princípios liberais, daquela economia livre, liberada, sem o controle dos governos, né? E aí essa retomada dos princípios liberais é o que nós chamamos de neoliberalismo. Então, quando a gente ouvir neoliberalismo, estamos falando desse modelo liberal, dessa economia liberada, dessa economia sem o controle dos governos, que foi inventada há séculos passados, lá pelo aquele camarada Adam Smith. Teve um tempo que caiu no esquecimento, agora ela vai voltar com o nome de neoliberal. Quarto parágrafo, quem lê? Adaptados. Adaptados à nova realidade mundial, esses princípios foram renomeados com o nome de neoliberalismo. O novo liberalismo ganhou força na década de 1980, em especial com os líderes políticos Margaret Thatcher, do Reino Unido, e Ronald Reagan, dos Estados Unidos. Eles os aplicaram na condução da política e da economia de seus países, implantando o Estado mínimo. Pronto, valeu, Gil. Então, quando a gente fala de neoliberalismo,
os nomes dessas duas personalidades históricas vêm à mente. Elas são tanto a primeira-ministra da Inglaterra, a Margaret, quanto o presidente estadunidense nessa época, na década de 80, o Ronald Reagan. São dois nomes que surgem como expoentes, como figuras que defenderam e que implantaram o Ronald lá nos Estados Unidos, a Margaret na Inglaterra como primeira-ministra, implantaram esse novo modelo liberal, implantaram o neoliberalismo. E o que é que eles defendiam? O Estado mínimo, ou seja, o governo vai se intrometer o mínimo possível na economia. Então, a economia vai andar de maneira liberal, sobretudo marcada principalmente pela concorrência, e essa concorrência vai ser boa para os consumidores, porque quando tem concorrência, baixa-se o preço também, tem produto oferecido com mais qualidade, mais qualidade maior do que a do concorrente, enfim, essa concorrência, no final das contas, ela é boa para o consumidor. Embora ela aconteça sob a forma de exploração, que às vezes para produzir mais, para vender mais, a loja vai ficar aberta até tarde da noite, vai exigir hora extra dos funcionários. Enfim, existe uma exploração para que o mercado funcione, mas no fim das contas, o consumidor é quem se, aliás, e aí quando a gente fala de consumidor, gente, a gente tem que entender que estamos falando de um grupo restrito. Nem todo mundo consegue alcançar o ritmo de consumo, né, do mercado. Então, nós temos um smartphone, mas o nosso smartphone, não sei, talvez tenha algum que nem um fazendeiro aí, Rafael Vitor, lá da Grande Fazendeiro das Terras de Capoeira, que talvez tenha o celular de última geração dobrável, né, o mais avançado iPhone, mas nem todos nós conseguimos aí alcançar o ritmo do consumo do mercado, né? Então, quando a gente fala de consumidor, a gente está falando de um grupo assim, digamos que seleto, entre aspas, Ô, no professor, qual, sim, e as leis trabalhistas existiam nessa época? começa a surgir também na mesma época em que esse mercado, boa pergunta, na mesma época lá do século XVIII, né, como mencionou no primeiro parágrafo do neoliberalismo. Ao mesmo tempo que surgem essas ideias de mercado livre, vão surgir também as ideias que defendem o trabalhador dessa exploração, as leis trabalhistas. E é nesse contexto, né, como a gente dizia mais em cima, por que que vai ter um tempo em que o liberalismo vai ficar esquecido, as crises vão vir à tona e agora ele vai ser reinventado com o nome de neoliberalismo, vai voltar a ser defendido após o fim da Guerra Fria. Porque nesse período aí, né, da crise de 29, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fim da Guerra Fria, ele volta com o nome de neoliberalismo, nesse intervalo de tempo, o que é que a gente vai ter também, por exemplo, aí nesse intervalo de tempo? A Revolução Russa, que nós já estudamos. O que foi a Revolução Russa? Né? Os trabalhadores da Rússia, para defender contra essa exploração, contra as más condições de vida, tomam o poder na Rússia e implantam o comunismo. O que é o comunismo? Um governo comum, o próprio nome já está dizendo, onde as ideias não serão capitalistas de exploração de mercado de consumo, de enriquecimento, mas de uma sociedade igualitária, comum, social, todo mundo tem os mesmos direitos, uma sociedade, pelo menos em tese, sem ricos e pobres. Então, como Giovana perguntou, ao mesmo tempo que surge essas ideias de mercado liberado, mercado livre, vai surgir também as ideias de defesa contra a exploração dos trabalhadores. Então, como já dissemos, não precisamos ler esse próximo parágrafo, a gente já explicou, o Estado mínimo vai ser a menor interferência possível do governo na economia. O governo vai se restringir, como diz a segunda linha, a defender o seu território e oferecer segurança à população. Todos os demais setores da sociedade, até a saúde, até a educação, nas duas últimas linhas ele vai citar mais alguns setores: água, energia elétrica, transporte, comunicação. Tudo isso não vai ser o governo que vai fornecer para as pessoas, mas vão ser empresas particulares. Isso é neoliberalismo, gente. É o contrário do que acontece nos países socialistas, onde tudo
quem fornece é o governo, né? No país neoliberal, essas iniciativas elas são do ramo privado, empresas privadas. E aí vai existir concorrência, o consumidor pode optar, no caso aqui da comunicação, né? Isso é bem claro para nós. Uns pagam a Vivo, outros pagam a TIM, outros pagam a Oi, outros pagam a Claro. Você pode escolher o serviço que você acha melhor. Então, isso aí é uma vantagem que o neoliberalismo, essa economia livre, sem o controle do governo, traz para nós consumidores. Essa senhora é lá a primeira-ministra, a Margaret, a primeira-ministra inglesa. Ela não é mais viva, né? Hoje, o primeiro-ministro da Inglaterra é o Tony Blair, aquele galego assanhado lá. Mas, na época, ela ficou conhecida, diz a legenda da imagem, como Dama de Ferro. Tem essa informação na última linha aqui da legenda da imagem. Recebeu esse nome pelas medidas duras que ela aplicou na Inglaterra. Vocês sabem, também não é novidade para a galera inteligente do nono ano, que temos a rainha que reina, usa coroa, senta no trono, mas as decisões do país são tomadas pelos primeiros ministros. O neoliberalismo pode ainda ser entendido como a ideologia norteadora da globalização. Então, aí nós temos uma outra consequência do que o neoliberalismo vai trazer. O neoliberalismo vai trazer e vai fazer surgir o quê? A A globalização. globalização. Isso. Ou seja, vai interligar todo o globo terrestre, todos os continentes, todas as pessoas do mundo inteiro em um mesmo mercado, né? É claro que quando essa globalização iniciou, lá no começo do século XXI, lá por volta dos anos 2000, não se tinha a noção do alcance que isso iria ter, né? Não se presumia, não se previa a internet, e hoje você não fica restrito a ser obrigado a comprar um produto do mercado interno. Ou seja, se você quer uma coisa, você não necessariamente tem que ser obrigado a comprar numa loja de Iati, no caso de Maria Eduarda, de Garanhuns, na maioria de nós aqui, de Capoeiras, no caso de Letícia, de Rafael, né? Volta. Enfim, você não É. fica restrito ao comércio local. Você pode comprar um produto de um outro continente, um produto japonês, um produto da Coreia do Sul, e isso vai chegar até você. Então veja que essa economia neoliberal, livre da interferência dos governos, criou essa globalização e hoje ela está de maneira muito ampliada, né? Agora é claro, inicialmente essa globalização ela é econômica, vai interligar toda a economia do globo terrestre, mas com o passar do tempo, como a gente já mencionou em aulas passadas, nós podemos falar também de uma globalização cultural, ou seja, não só se consomem produtos, mas também a cultura de um determinado local, ela termina se globalizando, sendo consumida por todas as pessoas do globo terrestre, né? Se difunde, se espalha e se consome também. Nas imagens, gente, que nós vemos aí nessa página 5, nós temos um exemplo dessa economia globalizada. Então, o neoliberalismo vai fazer surgir a globalização da economia, que depois vai ser ampliada para a globalização cultural e de informação também. E essa globalização vai fazer surgir as chamadas multinacionais. E aí nós temos exemplos dessas empresas multinacionais que produzem, como diz a última linha desse parágrafo, em cadeia produtiva. Ou seja, o que caracteriza uma multinacional? Geralmente, a sede da origem, da fundação daquela empresa é em um país, é em um continente. A matéria-prima que aquela empresa utiliza para fabricar o seu produto vem de outro lugar e geralmente pode ter escritórios terceirizados, pessoas contratadas em um terceiro lugar do planeta. Então, a administração é em um lugar, a matéria-prima vem de outro e os trabalhadores são contratados em uma terceira e outra região.
E aí nós Ô, temos exemplos professor, disso. Sim, multinacionais não é a mesma coisa que transnacionais, não, né? não. Existe uma diferenciação aí no termo, mas tem uma diferença sim. Geralmente eu não saberia especificar qual, mas tem empresas que têm sedes em vários países e tem outras que funcionam dessa maneira dividida. É um conceito de geografia econômica, talvez o professor Arthur pudesse explicar melhor, mas tem uma diferença, claro. É diferente. E essas empresas, elas se adaptam à cultura também, né, professor? É, no caso aí nós temos um exemplo dessa adaptação em que a legenda, não é bem a legenda das imagens, mas essa informação abaixo vai dizer que no caso da primeira imagem, os profissionais da Índia são indianos que estão trabalhando para uma empresa norte-americana dos Estados Unidos e outra empresa da Inglaterra, do Reino Unido. E a informação abaixo da legenda vai explicar que esses profissionais eles são treinados até para não falar com o sotaque do seu país, como Giovana acabou de mencionar. Já no segundo exemplo, nós temos trabalhadores na China fabricando, produzindo para empresas da Europa, né, da União Europeia. Então isso aí caracteriza essas empresas multinacionais que surgem a partir dessa globalização do neoliberalismo. Próximo parágrafo que lê A globalização é? da produção. A globalização da produção apresenta aspectos positivos, como o fato de levar às inovações tecnológicas, melhorias nos meios de transporte, nas comunicações e nos avanços da medicina. Há países que não teriam condições de desenvolvê-las sozinhos. No entanto, também suscita críticas entre seus estudiosos. Segundo eles, a grande interdependência da economia global pode ser a responsável pelas crises econômicas mundiais, de dimensões incalculáveis. Isso porque uma crise iniciada em um país acaba afetando a todos os outros, o que gera desemprego, o qual é, inclusive, apontado como uma das principais consequências da globalização. Pronto, então Suyana e a gente acompanhou duas informações nesse parágrafo. Primeiro, que existe um aspecto positivo nessa globalização econômica, que é levar os avanços de um determinado local, então empresas europeias, asiáticas, né? Na atualidade, gente, desponta aí países da Ásia, né, como China, Coreia do Sul, Japão, que são tops da tecnologia, né? Então, um aspecto positivo é que esse desenvolvimento tecnológico não fica restrito àquele continente, mas pela economia globalizada, todo mundo pode consumir aqueles produtos, embora possam chegar com preço um pouco mais encarecido, mas não fica restrito àquela origem, àquele continente, mas se espalha, podem ser consumidos por pessoas de outros continentes. Esse é um primeiro aspecto positivo dessa economia globalizada. Mas tem também um aspecto negativo. O fato de que essas multinacionais, a sede é em um local, a matéria-prima vem de outro, e os trabalhadores estão em um terceiro e outro local, esse funcionamento partido de vários setores, geralmente quando um desses setores entra em crise, quando falta ou matéria-prima, ou quando falta mão de obra, termina tendo consequências de desemprego e de crise nos setores subsequentes. Então, é como se fosse um efeito em cadeia, que termina no setor, às vezes, que não tem nada a ver com aqueles que serão afetados, mas que termina tendo consequências que vão chegar a terceiros. Então, essa crise que inicia em um setor e que termina se alastrando, afetando outros setores dessa economia globalizada, né? Esse seria aí um aspecto negativo dessa economia globalizada. Na janelinha verde que segue, ele vai tratar de um outro problema, que é a questão do desemprego. Antes dessa economia globalizada, nós tínhamos uma espécie, um tipo de desempregado.
um desemprego cíclico. Ou seja, você passava por certos períodos de desemprego, mas logo você encontrava um outro. Depois dessa economia globalizada, ele vai dizer aí, ó, a partir da terceira linha, ou melhor, da quarta linha, um setor da empresa desaparece da noite para o dia porque ocorre uma mudança em sua estrutura, como a gente já disse. Um certo aspecto daquela empresa passa por uma crise, deixa de existir, tem um problema, isso termina afetando os outros setores. Geralmente por implantação de sistemas automatizados, né, que nessa automatização termina tendo consequências em cadeia, gerando inúmeros desempregados. E como dissemos, não necessariamente o problema possa, por exemplo, estar no setor de produção, de mão de obra. Pode ter acontecido um problema lá no setor de arrecadação de matéria-prima, mas teve consequências, terminou que os outros foram afetados por tabela. Desesperados de se encontrar recolocação, muitos deles passam a fazer bicos, que é aqueles trabalhos temporários, né, popularmente chamados de bicos, ou trabalhar em profissões diferentes das suas, ou ainda sair pelas ruas pedindo esmolas ou roubando, violentando diretamente sua própria dignidade. Então, vamos entender aqui o que o texto está dizendo para a gente não se ater com olhos preconceituosos, né, gente? Ele não está dizendo que todo desempregado vai roubar, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o processo inverso, o processo contrário. Que há pessoas que terminam se passando, há pessoas que terminam, nem todo mundo, terminam cometendo alguns furtos ou partindo para o mundo do crime, em consequência, alguns, não todos, em consequência desse desemprego. É claro que não justifica, né? Temos que entender de maneira madura aí. Mas aí você vai ter, logo após, 3 perguntinhas que vocês deverão responder no caderno e mandar a foto lá no Classroom. Primeira perguntinha: qual é a relação entre o surgimento do neoliberalismo e a globalização? Muito fácil, você vai ligar uma coisa com a outra. Espera aí, onde? Ah, tá. Né? Abaixo aí na página 5. Uhum. Segunda pergunta: cite os benefícios e os malefícios. Suiane leu, a gente acompanhou nesse parágrafo acima da janelinha verde, né? Você vai ter benefícios, mas também aspectos negativos, malefícios. Por último, de que forma o desemprego gerado pela globalização pode, não necessariamente implica, na ocorrência de problemas sociais. Então, você vai ligar os problemas sociais que ocorrem em decorrência do desemprego, que podem ocorrer, né? E respondam lá no caderno e mandem a foto da página 5 no Classroom, página 5 do livro didático. Quarta-feira a gente corrige e continua pelo Zoom, pode ser? Pode. Ok. Não Pode. deixem, por favor, não deixem de acompanhar a live hoje à tarde, a partir das 3 horas, pelas redes sociais do colégio. Interagir, mandem um comentário de vocês, para que os professores não fiquem lá de graça diante da tela. Ô, professor, Sim, hoje à tarde esse negócio de 3 horas vai ser sobre o quê? sobre o aniversário do colégio. Ah, tá. Vai ser pelo Interagem, YouTube, comentem. Vai ser com alguns professores. Pelo YouTube. Eu acredito que inicialmente foi pensado pelo YouTube. Vamos ver se vai dar certo. Mas aí, Tá caso bom. não dê, vai chegar lá a notificação no Instagram ou no Facebook de vocês. Certo. Tá Valeu, bom. gente. Um abençoado restante de segunda-feira, página 5, respondida no caderno. Até às 10 horas de amanhã. Hoje à tarde a gente se encontra pela internet, na live, em comemoração aos 29 anos do colégio. Tchau. Tchau, professor. Tchau.